Boa noite, como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, nessa noite agora eu vou abordar um assunto interessante em uns. Bom, gente, eu já era pra me ter feito há muito tempo esses videozinhos já, mas eu acabará que eu não tenho quase tempo nenhum, porque acho que geralmente tá complicado demais, porque acho que o meu canal ele sempre anda cheio. É a atualização direto, tanto é que essa semana eu tive que tirar uma semana especial de atualizações e não acabou ainda. E eu amanhã ainda tenho, e essa semana agora que vem ainda tem um tema especial. Então é o seguinte, eu vou falar sobre os inúmeros massacres nos Estados Unidos que vêm ocorrendo de pessoas que entram em locais públicos e abrem fogo e saem matando todo mundo. Bom, gente, para começar, eu vou abordar esse assunto, talvez até ligando as legislações americanas umas com as outras. Primeira coisa, quando você chega numa loja dos Estados Unidos, você tem condição de comprar todo tipo de arma possível. Um fuzil de assalto, uma bazuca, uma Kalashnikov, todo tipo de armas que tem numa loja. Então é o seguinte, gente, tem pessoas nos Estados Unidos que, por certo, não podem, talvez até portar armas nos Estados Unidos. Por quê? Ali tudo bem que portar armas nos Estados Unidos ali é quase que, vamos supor, um entra e sai de armas, por causa que a legislação brasileira, a legislação americana não é que nem a legislação brasileira. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não pedem exame criminológico. Por quê? Porque não pedindo exame criminológico da própria pessoa, se a pessoa consegue portar uma arma, geralmente casa isso daí. Bom, gente, eu vou relembrar alguns massacres que ocorreram nos Estados Unidos esses últimos meses aí. Bom, começamos acho que foi dia 4 de julho do ano passado, quando um atirador ele se escondeu como é que eu posso falar para vocês? Em cima de um telhado e disparou. Acho que matou 7 e não sei quantos que feriu. Para começar, gente, as leis americanas elas são muito duras em relação a quem abre fogo no local público. Porque é o seguinte, lembre-se que quando alguém entra com uma arma nos Estados Unidos, abriu fogo no local público, automaticamente algumas pessoas já se matam, porque elas que se não se matar, é preso e nunca mais sai da cadeia. Nunca mais sai da cadeia, por quê? Porque é o seguinte, ali a lei é muito dura. E ali nos Estados Unidos, tem no Congresso americano, uma parte do Congresso é chamada lobby das armas. Por que é lobby das armas? Porque é o seguinte, lobby das armas, porque nos Estados Unidos, como no Brasil também, é tão permitido ter... Como no Brasil não, desculpa. Nos Estados Unidos é permitido ter armas, porque que lá eles dão a lei a permissão. Lá eles dão a lei a permissão e daí é o seguinte, você consegue ter a arma que você quiser. Em alguns casos é bastante usado para vamos supor, para caça. Mas em alguns casos essa arma se transforma praticamente numa verdadeira máquina mortífera. E todo mundo sabe que quando se a polícia não vem e mata o atirador se mata ou ele vai preso. E a lei lá é muito dura.
A lei lá é muito. Algumas pessoas que quando não dá em nada conseguem sair, mas é raríssimas vezes que alguém abriu fogo e conseguiu sair. Eu acho que em 1980, o cara que tentou matar um presidente americano lá, ele foi condenado e depois de anos e anos ele conseguiu sair. O... Acho que foi o cara que matou John Lennon. Até hoje ele permanece na cadeia. Por quê? Porque é o seguinte, tentou várias vezes sair, só que não deu para sair. Então lá as leis americanas elas são duríssimas demais, porque qualquer tipo de arma, só que a maioria não é usado faca, porque em muitos ataques são usados facas. Lá não, lá a lei, a arma dos Estados Unidos lá é a arma de fogo. Então vamos supor, eles entram em restaurante, entram em shopping, entram em escolas, entram em universidades, como aconteceu em Virginia Tech em 2007, que um atirador entrou com 2 armas lá e saiu abrindo fogo para todo mundo lá e saiu matando todo mundo. Então é o seguinte, lá a lei americana ela é dura demais em relação quando envolve esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Então, quando envolve esse tipo de situação, as armas americanas lá é praticamente um passo para as televisões, a CNN americana, ou talvez até as televisões lá cobrirem esse tipo de coisa que acontece. E, gente, isso que acontece em escola, acontece em restaurante, acontece em o mês passado foi em shopping, acontece em vários tipos de diversidade de todas as coisas. Então, você quer imaginar, nos Estados Unidos, ocorre geralmente um massacre lá num lugar lá. Em 2009, um cara entrou lá no setor de imigração americana e entrou abrindo fogo contra qualquer um que estava perto. Resultado, matou 13 e inclusive ainda um brasileiro ainda que estava nessa fila de imigração. Acho que era um vietnamita naquela época. Então, gente, tem países que em relação à lei de armas é duríssima demais. E ainda, sabe o que? E ainda, nessa questão de ser duro demais, ainda ocorre geralmente um massacre que o outro. Ainda geralmente ocorre um massacre que o outro por causa de facas. Mas não, ali nos Estados Unidos ali ocorre massacre por armas mesmo. E é geralmente sempre um massacre atrás do outro. Então eles não param de massacrar. Então a lei americana, em algumas questões, a lei americana ela é dura demais. E em outras questões, a lei americana ela é muito frouxa, talvez até que eu posso dizer para vocês. Agora, eu acho que o principal, acho que se tivesse justiça, se tivesse justiça aqui no Brasil, como tem justiça nos Estados Unidos, até que seria um ponto legal até a ser discutido.